advogado dizendo isso, né? Parece só estranho, mas não é. Eu acho que no cotidiano, uma contabilidade bem feita, ela é fundamental, especialmente depois do marco regulatório, até porque o planejamento ele é uma fase muito importante hoje nas parcerias, né, com o poder público. E como é que você planeja um orçamento? Como é que você planeja a equipe? Como é que você, sem ter alguém, um contador, alguém com habilidade para fazer essa conta? Então, por exemplo, hoje você tem a possibilidade de contratar por CLT, né? E os projetos, você pode pagar, inclusive, os impostos, os encargos sociais, todas as coisas. Quem vai fazer essa contabilidade, né? O contrato vai durar 1 ano. Então, como é que você vai colocar lá o 13º, as férias, a rescisão? Quem vai contar isso? Quem vai fazer planejamento é uma profissional da área de contabilidade. Então, isso eu tenho dito nas assessorias que eu faço sempre, né? Sou advogado, sou da área jurídica, advogo para organizações, trabalho com organizações dentro da retaguarda, mas é importante, sim, que se tenha uma contabilidade muito próxima, muito orgânica, como a gente chama, né? Não adianta fazer como se fazia antigamente, né? Como é que se fazia antigamente, né? O cara pegava um dinheiro do projeto e aí ele tinha... ele executava, chegava faltando 2 dias para a prestação de conta, ele dizia, vou pegar um contador aí, me ajuda aqui ligeiro a fazer a prestação de conta aqui, preenche aqui esse formulário. Não vai dar. Hoje, se você não tiver um contador acompanhando desde o planejamento, como eu disse, na execução, até a prestação de conta, isso vai dar problema. Se você chamar ele só na hora de prestar conta, vai dar problema para o profissional, vai dar problema para você. Não é assim que se faz, não é recomendável que seja dessa forma, e esse profissional precisa ser valorizado desde a hora do planejamento, certo? A outra questão que eu queria chamar, o outro ponto que eu queria colocar aqui muito rapidamente, é que a gente colocou o tema desta conversa sobre sustentabilidade. E aí, sustentabilidade não tem que mal. Sustentabilidade é o financeiro. Como conseguir o recurso financeiro para a minha organização. E aí eu queria chamar a atenção de que aqui a gente não vai falar só sobre isso, né? A gente entende que sustentabilidade vai para além do recurso financeiro. A gente não, tanto é que tem lá, não é sustentabilidade financeira, né? A gente nem colocou isso como mote da conversa. Sustentabilidade é um fenômeno que ultrapassa a mera obtenção de recursos financeiros. Ela implica em quê, né? Ela implica em funcionamento político, diálogo com os atores, a boa execução das parcerias, a busca de credibilidade, de legitimidade, a capacidade de transformação e adaptação da organização, o desenvolvimento institucional, né? Então, são vários fatores que estão aí implicados na questão da sustentabilidade. Eu trouxe, né, e aí conceitos sobre sustentabilidade, tem vários, aqui também a gente não vai fazer uma discussão acadêmica, né, nesse sentido acadêmico mais rápido, mas no sentido de trazer algumas questões para o debate, né, para esse bate-papo. Né, eu trouxe uma tipologia, né, uma metodologia. Travou um pouco. Opa, travou um pouco. Vamos lá, vamos voltar então. Só o finalzinho. Finalzinho. Então eu trouxe para... Não, tranquilo. Tranquilo, Laio. Então, o que eu dizia é que o conceito de sustentabilidade vai para além do mero obtenção de recursos financeiros, né? Tem uma série de fatores, desenvolvimento institucional, a boa parceria, a boa relação que você tem com os doadores, a boa relação que você tem com a comunidade, ela vai para além. E aí eu trouxe um conceito de sustentabilidade, né? A gente não vai fazer uma discussão acadêmica, era isso que eu dizia, né? Tá? São vários conceitos de contabilidade, de sustentabilidade, na verdade. E eu trouxe uma tipologia que eu estudei no mestrado, enfim, que eu entendo bacana para esse momento, né? Que é a tipologia proposta pela professora Tarsila Siqueira, da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. E ela fala de 5 perspectivas da sustentabilidade, né? Desculpa. Uma que é a política, né? A legitimidade da organização, o reconhecimento pelo público externo, as titulações, registros, premiações que essa organização tem acesso, a participação em fóruns, conselhos, né, em outras associações, em espaços de participação política, estrito senso. Ela traz aqui também, eu fiz uma colinha aqui para não perder nada,
Então, ela fala também da perspectiva econômica, sim, e aí, não, ela não fala em perspectiva financeira, olha bem, ela fala em perspectiva econômica, e divide essa perspectiva em 3 elementos, né? O mercantil, sim, aquele que é a prestação de serviços, venda de produtos, isso pode ser feito por uma organização, né? O que a lei diz é que ela não pode ter finalidade comercial, digamos assim, mas ela pode sim fazer atividades, né, até como meio para a sustentabilidade, para sustentar a sua finalidade social. O não mercantil ou monetário é outra questão que ela coloca, que é o número de projetos financiados, de parcerias, o número de doações recebidas, ou seja, ela não tem, você não recebe dinheiro, mas recebe esse montante. E, por fim, o não monetário, que é, por exemplo, o voluntariado, ou os bens recebidos. O voluntário você não movimenta recurso financeiro, você não tem pagamento a ele, mas ele produz riqueza para a organização no momento que ele disponibiliza o seu tempo, o recurso humano, né, para a organização. Quanto você pagaria aquele profissional? Então, pensar um pouco também nessa dimensão. A dimensão técnica, né, que é a qualificação da equipe, a qualidade dos projetos, a fundamentação, a qualidade dos projetos, o processo estratégico da organização, essa faz parte da perspectiva técnica da sustentabilidade. A sustentabilidade em termos cognitivo, ou seja, o quanto essa organização produz de conhecimento, o quanto ela sistematiza de conhecimento, isso é importante, a importância dos saberes produzidos, de como esses saberes se relacionam com outros saberes, com o acadêmico, por exemplo, enfim. E, por fim, a sustentabilidade social, né? Como é que o projeto dessa organização, como é que aquilo que essa organização prega se enraiza na sociedade. O quanto ela consegue mobilizar outros atores sociais. A relevância e o compromisso com os valores da entidade, né? Com a missão. Como se dá a participação do público beneficiário na construção do projeto dessa organização. Então, desculpa, gente. Esses são alguns dos elementos que conformam o que a gente entende um pouco por sustentabilidade, né? Forma esse entendimento muito maior do que a mera obtenção de recursos financeiros, né? E olhar para esses elementos é importante para amadurecer a gestão dessa organização no seu cotidiano, enfim. Nesse sentido, e aí para finalizar minha fala aqui rapidamente, você tem a importância da regularidade jurídica, e aí falei bastante da importância da contabilidade, mas também a importância da regularidade jurídica desde o seu nascedouro, ou seja, desde a constituição dessa organização, desde quando ela nasce. Né? O Nailton falou outro dia, em outra atividade que ele fez em outra live, da importância de um estatuto bem feito. Falei sobre isso também semana passada com o pessoal da capoeira, né? De como é importante. O que acontece muito? As pessoas pegam o estatuto na internet, baixa aquele modelão e preenche ali um abraço. E não adapta, não faz uma mediação para aquilo que ela é. O que ela quer daquela organização? Aquele estatuto serve para seus fins, né? Para o tamanho, você tem quantas pessoas que vão compor essa organização? Né? Se você tem uma associação comunitária, por exemplo, com 150, 200 pessoas, é uma coisa. Se você tem uma organização pequena, como as quais eu trabalhei, que trabalha com prevenção à AIDS, com atenção ao usuário de drogas e tuberculose, eu trabalhei muito com organizações da saúde, pequenas organizações de 5, 6 pessoas, 10 pessoas. Você vai pegar um modelo de gestão gigante, um modelo de um instituto gigantesco e copiar, né? Então, isso é complicado. Você precisa fazer um estatuto, elaborar um estatuto, respeitando as questões jurídicas, né? Aquilo que a lei exige que tenha nesse documento, mas também as questões políticas e de gestão. Né? Então, as questões jurídicas, por exemplo, a lei exige que você garanta aos associados, a 1/5 dos associados, o direito de convocar as assembleias, por exemplo. Então, isso tem que estar no estatuto. Ponto. Certo? As questões políticas são aquelas que você vai decidir, por exemplo, qual o tempo de mandato, vai ter reeleição, não vai ter eleição. Certo? Então, essas são as questões políticas que a organização tem que escolher o caminho dela politicamente. Ela vai dizer. A lei não interfere nisso. Ela deixa que você estabeleça no seu estatuto.
E as questões de gestão são mais cotidianas da gestão, como, por exemplo, você vai precisar, quantas assinaturas você vai precisar para um cheque. Então, isso pode viabilizar, inclusive, a organização. Se você coloca que 8 diretores precisam assinar o cheque, isso praticamente vai inviabilizar a gestão. Você não vai conseguir nunca assinar um cheque, fazer uma conta, nada, porque todo... Né? Ou se você diz que a Assembleia vai ter que autorizar qualquer movimentação financeira da organização, você imagine fazer uma assembleia para comprar uma caneta, você vai ter que fazer uma assembleia, registrar em cartório e autorizar comprar uma caneta. Né? Ou seja, isso tem custos, praticamente viabiliza. Eu vou contar uma história rápida, né? Da primeira instituição que eu tive contato para ver estatutos, as coisas, era um grupo de jovens, né, que eles tinham feito a instituição, eram alguns jovens da periferia e tal, e eles colocaram, todos empolgados, fizeram diretoria de tudo. Então, cada um era diretor de alguma coisa. E no estatuto, eles dispuseram que todos tinham que assinar, qualquer movimentação, todos tinham que assinar. Então, você imagina, logo depois eles brigaram, eles receberam um projetinho pequeno e brigaram. Então, os dois principais cabeças brigaram e um não assinava onde o outro tinha assinado. Então, você imagina o que é que deu. Um foi embora para o exterior, um faleceu, e os dois principais estavam brigados. Essa instituição fechou. Não tinha como executar o projeto, não tinha nem como terminar, porque eles não tinham como assinar, estavam brigados, etc. Então isso complicou a vida deles até hoje. Aliás, hoje já não sei mais, já faz muito tempo isso. Mas na época o CNPJ estava complicado, o CPF deles também estava, né, envolvido nisso, então foi uma complicação grande, né, e caiu no meu colo para resolver, não deu para resolver, porque, enfim, tinham outras questões que me pediram, e um exemplo que eu trago apenas para a gente começar essa conversa sobre a importância das questões jurídicas e contábeis das organizações. Tá, então essa é uma fala inicial, rápida, de introdução, um pouco da minha experiência, um pouco do que a gente vai fazer hoje. Então passo aí a bola para o meu querido Nailton e a gente segue depois com as perguntas que já chegaram aqui. Vamos lá, Nailton. Joia, joia. Só antes de eu começar a falar, Lucas, só repete o nome da professora que trabalha com os aspectos da sustentabilidade, que a Delvan pediu. Vou repetir o nome da autora, da professora da UFBA. Só um minutinho. Tarsila Siqueira, que é da UFBA. Siqueira. Estou dando mais um alô para quem está chegando aqui, a professora Luciana Simões, nossa colega. Opa, que bacana. Um abraço, o César, lá do Espírito Santo, a Deanise Adrica, lá do Ceará, a Fernanda Fernandes, do Maranhão, Tahara, a Edna também, lá do Ceará. Grande abraço a todos e aos demais, aqueles que estão nos conhecendo agora. Sejam mais uma vez bem-vindos. Dando continuidade ao que o Lucas falou, essa relação contábil-jurídica tem tudo a ver com sustentabilidade. A sustentabilidade é conjunto de métodos que deixa algo em pé, sólido, que tem uma projeção futura. Então, todos esses aspectos de planejamento, de estrutura, de governança, envolve a questão da sustentabilidade que automaticamente nos leva a pensar sempre no aspecto financeiro, que é muito importante, mas apenas um desses aspectos. Imaginem vocês de uma instituição totalmente desorganizada que de uma hora para outra recebe um prêmio, recebe um recurso grande. A questão financeira não será mais problema, mas ela terá outros problemas a nível de organização, de estruturação, de fazer os projetos andarem, e um problema muito maior que vai acontecer. Ela, no momento de prestar contas, vai demonstrar uma série de falhas que ocorreu. Então, sempre que pensamos na sustentabilidade, como o Lucas falou, é muito mais do que só o financeiro. É toda uma estrutura organizacional que precisa estar bem elaborada para que a entidade consiga desempenhar bem o seu papel social. E, como também já foi citado, na estrutura inicial, no surgimento dessa instituição, ela já precisa fazer um planejamento e uma estruturação do seu próprio registro. Então, o estatuto, como o Lucas citou, mas é bom reforçar, ele precisa ser realmente bem elaborado e trazer vários aspectos que, de uma forma geral, as pessoas ou esquecem ou copiam e colam e deixam de aplicar. Um exemplo simples, um estatuto que pode prever que o papel do presidente é assinar cheques. E essa mesma instituição pode ter dificuldades em abrir
em conseguir cartões no banco, porque o papel do presidente é somente assinar cheque. Ele não pode utilizar cartões, não pode fazer transações online. São coisas simples. Outro ponto que eu sempre coloco nos estatutos e que agora está virando uma grande realidade é a possibilidade de realizar a Assembleia de forma virtual. Hoje estamos todos em isolamento social, distanciamento social, quarentena, que impede as entidades de fazer suas reuniões, suas assembleias. E muitas entidades estão agora com o período de mandato dos seus dirigentes encerrando, e está um verdadeiro desespero, porque não se sabe se vai poder fazer uma assembleia, se vai poder registrar uma ata no cartório, e se os bancos vão aceitar que um diretor que tem o mandato vencendo agora, se ele vai continuar fazendo os pagamentos futuramente. Então, uma previsão no estatuto de que é possível fazer uma assembleia virtual resolveria esse problema. Então, são pontos que nós temos que ir avaliando e acompanhando as mudanças que ocorrem naturalmente. Então, quem tem um estatuto com mais de 5, 6 anos, que não fez alguma modificação, está na hora de rever, porque precisa acompanhar essa dinâmica, já tem muita coisa diferente. Então, eu me assusto muito quando eu vejo alguns estatutos que não acompanham a modernidade, e isso prejudica a sustentabilidade. Porque uma instituição, teoricamente, se imagina que ela vai ter contribuições de associados, doações, talvez parcerias com o poder público. Mas o Lucas levantou uma questão que é interessante. A entidade pode prestar serviços remunerados, ela pode comercializar produtos, mas isso precisa estar previsto no estatuto para que seja caracterizada como uma atividade própria e não caia na tributação. Então, tudo isso é algo a ser pensado, algo a ser discutido no momento do surgimento dessa instituição. E dando prosseguimento aos pontos também que o Lucas já falou, mas é sempre bom reforçar, que o acompanhamento jurídico ele é muito importante, ele pode acontecer provavelmente, e o acompanhamento contábil vai acontecer. Então, no primeiro caso, sempre é bom de ter um advogado bom por perto, que conheça o terceiro setor, e também um acompanhamento contábil de um profissional que entenda do terceiro setor. Não basta ser um bacharel em ciências contábeis, ele pode ser expert na área comercial e não vai dar o tratamento devido à instituição, já que existem nuances, especificidades que são exclusivas, específicas do terceiro setor. E não é só a questão contábil propriamente dito, de fazer registros contábeis, de apresentar demonstrações contábeis. A própria legislação tributária exige que a contabilidade correta seja apresentada como requisito para que ela goze de imunidade tributária, de isenção tributária, que ela consiga titulações e que ela faça parcerias com o poder público. Além do marco regulatório, um exemplo é a estrutura da Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Qualquer projeto hoje que for enviado ao Ministério do Turismo, né, que está responsável pela carteira de cultura no país, os projetos precisam prever a contratação ou o pagamento de contador e advogado. Se não tiver essas previsões, o projeto não vai ser aprovado, porque a tônica da adição normativa é: o advogado você pode precisar e o contador você vai precisar. Então, nós temos que colocar isso em mente, que o advogado ele vai ser consultado de uma forma mais de assessoria e o contador vai ser uma atividade do dia a dia. Então, não adianta também chamar o contador para apagar o incêndio no final, quando já está o prédio em chamas. Na verdade, o contador e também o consultor jurídico, eles devem ser utilizados como prevenção de incêndio, e não como bombeiros. E fica muito mais tranquilo de fazer essa gestão, essa administração das entidades. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, é o conjunto de procedimentos internos que vai dar essa condição da entidade fazer o seu papel social, em captar recursos, fazer uma boa gestão, ser transparente, prestar contas e se manter atuando no mercado. Então, ser sustentável não é só ganhar dinheiro, gastar dinheiro e apresentar a demonstração de como foi feito isso. E o planejamento, e a estrutura, e o pensamento futuro, e a organização interna, que isto é uma tônica também que é muito evidente, que muitas pessoas se juntam com a maior das boas intenções para criar uma entidade sem fins lucrativos. É muito comum uma turma se juntar e falar: vamos abrir uma ONG para cuidar de determinada situação que nos incomoda. Mas, na maioria das vezes, não tem um planejamento, não tem organização,
não se tem conhecimento de administração e muitas entidades acabam não se perpetuando e aí encerrando suas atividades em pouquíssimo tempo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, precisa ser pensado, até aproveitar esse momento que as pessoas estão mais tempo em casa e parar para pensar o que é que falta para a sua organização ser mais sustentável. Então, todos esses pontos precisam ser revistos. É bom dar uma olhada no estatuto, ver se tem um regimento interno, se tem definições de políticas, como a entidade contrata, como ela faz suas compras, tudo isso para que ela tenha uma organização melhor. Lembrando que financiadores, doadores, estão também querendo saber como as entidades atuam. Eles não estão simplesmente dando recursos, financiando projetos, simplesmente pela causa. Essa causa tem que ser bem feita, as metas têm que ser alcançadas, o público atendido, mas a instituição precisa demonstrar que atua de uma forma honesta, transparente, demonstrando a sua credibilidade. Então, esse casamento de transparência com sustentabilidade fica evidenciado também. Então, precisa se pensar como uma organização. É um negócio, não é um negócio comercial que vai dar lucro, mas é um negócio social que precisa dar certo. Então, precisamos sempre pensar e nesse caminho de que a organização ela deve funcionar para sempre. Claro que pode acontecer algum problema, ela ter que fechar, mas ela tem que ser concebida para atuar de forma permanente. E para isso tem que se pensar não só no curto prazo, não só no imediato, mas também no longo prazo. Então, na questão mesmo de fontes de renda, é possível que a mesma instituição consiga ter contribuição de associados, consiga receber doações de pessoas físicas e de empresas, consiga prestar serviços ou comercializar produtos vinculados à sua atividade e que o resultado dessa receita seja aplicado nos fins sociais. Pode-se fazer eventos, pode-se fazer sorteios, mas tudo isso precisa haver um levantamento, se isso é possível, se é viável, se é interessante, e prever tudo isso no seu estatuto, no seu documento que rege todas as atribuições. Então, são alguns detalhes que este talvez seja o momento de reanalisar, de rever, de repensar a estrutura da organização. Certamente ela nasceu de uma forma meio desorganizada, como geralmente acontece, muito mais por uma questão social do que organizacional, mas por que não agora rever todos esses processos e pensar na instituição de uma forma muito mais profissional, muito mais organizada, porque a legislação toda hoje é voltada para a transparência, para a qualidade dos serviços. Então, é interessante, né, ter um corpo funcional capacitado, que as pessoas entendam o funcionamento da instituição, vistam a camisa, entendam qual é a missão social. Então, tudo isso tem relação direta ou indireta com o nosso tema aqui, que é a sustentabilidade. Então, Lucas, nós já temos alguns questionamentos que o professor mandou previamente, e depois tem uma série aqui que está chegando, que estou vendo aqui só as perguntas pintando aqui. Então, podemos inicialmente... As seguintes questões, olha lá. Quais diferenças existem entre OSC e OCIP no que diz respeito à certificação? A segunda questão, quais as tributações legais existem em uma OSC? Como captar recursos através de doações de pessoas? Carlos de Santo Antônio de Pé do Rio de Janeiro, ele mandou antes as seguintes questões, olha lá. Quais diferenças existem entre OSC e OCIP no que diz respeito à certificação? A segunda questão, quais as tributações legais existem em uma OSC? Como captar recursos através de doações de pessoa física e pessoa jurídica? Então, eu vou responder então a primeira pergunta, né? Eu deixo contigo a parte de tributação legal e doação e tal, tudo bem? Gostei. Você responde mais fácil, deixa mais difícil para mim. Mas vamos lá. A gente vai batendo bola, vou complementando também. Quais diferenças existem, então, entre OSC e OCIP no que diz respeito à certificação? Veja bem, o termo OSC, Organização da Sociedade Civil, é um termo mais geral, né?
É o termo que foi consolidado agora, desde 2014, pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Antes, as organizações eram muito chamadas de ONG, né? De organização não governamental. ONG ficou um termo meio pejorativo hoje, né? Tem um entendimento muito equivocado sobre o que é ONG, né? E eu digo até que ONG é um conceito negativo, não no sentido do mérito, não acho que seja isso, mas no sentido da apresentação, ou seja, você diz, eu sou uma organização não governamental. Ou seja, se eu chego aqui e digo, olá, gente, eu não sou o Nailton, tá, mas quem é você, né? Você não diz quem você é, você só diz quem você não é. Você diz, eu não sou do governo, eu não faço parte da estrutura governamental. Tá, mas quem você é? Então, o termo organização da sociedade civil, ele é muito bem-vindo no sentido de que ele é um termo afirmativo. Ou seja, eu não sou governo, eu não sou empresa. Mas você não diz que não, você diz eu sou organização da sociedade civil. Você afirma o seu campo, né? Ou seja, são organizações privadas que atuam com interesses sociais, com causas públicas também, enfim. Então, o termo organização da sociedade civil é um termo mais genérico, digamos assim, que abarca um campo grande de organizações, né, que são, pela lei do MIROS, que são 4 tipos, então. As associações, as fundações, as cooperativas com finalidade social, né, que combate a pobreza e tal, e as entidades religiosas que atuam com causas sociais. Veja bem, não são as organizações religiosas que ficam apenas no professar da fé. Não, é isso. Quando essas organizações religiosas... intervenções sociais, elas são consideradas organizações da sociedade civil. Pois bem, essas são as chamadas OSCs. As OCIPs, elas estão estabelecidas, desculpa, na lei 9790, né, 9.790 de 1999, que é uma lei específica para elas, e elas são as organizações da sociedade civil de interesse público. Ela é uma titulação que a organização ganha. Ou seja, ela tem natureza jurídica, ao fim e ao cabo, de associação ou de fundação, e ela se apresenta ao Ministério da Justiça para ganhar este título, para ser reconhecida com este título de OCIP. Certo? Tem alguns, a gente não vai entrar aqui no detalhamento dos requisitos, mas você cumpre aqueles requisitos, você demonstra ao Ministério da Justiça e você é reconhecido, né, recebe esse título de OCIP. Tem natureza jurídica de associação ou de fundação, e ela se apresenta ao Ministério da Justiça para ganhar este título, para ser reconhecida com este título de OCIP, certo? Tem alguns, a gente não vai entrar aqui no detalhamento dos requisitos, mas você cumpre aqueles requisitos, você demonstra ao Ministério da Justiça e você é reconhecido, né, recebe esse título de OCIP. E eu complemento até a resposta, né, ele não perguntou, mas eu incluo aí as OSs também. O que são as OSs? São as organizações sociais. As OSs, elas têm uma natureza também específica, elas estão reguladas na Lei 9.637 de 98, certo? E elas nascem com o intuito de gerir, né, aparelhos ou políticas sociais. Então, elas têm uma finalidade muito específica de fazer gestão de políticas sociais, educação, saúde, assistência social, enfim. Então, também ela é uma titulação. Você nasce com aquele formato, ela tem algumas exigências bem específicas, né? Alguma exigência burocrática um pouco maior, mas elas também são privadas e recebem essa titulação de OS para fazer determinadas questões. Observe que o MIROSP, né, ele tem regulamento, ele é uma lei geral nacional, ele tem regulamentos estaduais, né, e municipais, porque todo e qualquer poder público hoje, para fazer parceria com as organizações da sociedade civil, precisa estar dentro do MIROSP, né, então tem um regulamento para cada... É recomendável que se tenha um regulamento para cada cidade, né, o governo federal já tem, os estados, acho que são 19 estados que já têm. Nós temos catalogado aqui no nosso projeto 435 regulamentos municipais, está lá no nosso site, a maior parte deles. E as leis das OCIPs, que é federal, essa que falei, ela é regular. Em muitos estados eles têm regulamento próprio, nos estados e municípios, assim como a lei das OS também. Tá bem? Então, acho que é isso. A princípio é isso. E vou passar então para você, Nair, para mais.
PTU. O município e o Estado não dão a imunidade, mas eles precisam de um processo para reconhecer, comprovar que essas entidades preenchem os requisitos. Já as entidades que não atuam nessas três áreas, né, em educação, saúde e assistência, elas podem requerer a questão da isenção tributária, que também tem legislação específica, e basicamente elas não pagam imposto de renda e não pagam a contribuição social sobre o lucro líquido sobre suas atividades. Aí, por ser isenção, uma questão de lei infraconstitucional, ou seja, uma lei abaixo da Constituição, é preciso verificar requisitos específicos, porque na isenção, o dono do tributo é quem pode abrir mão dessa cobrança. Então, a isenção estadual, só quem pode dar são os estados, a isenção municipal, somente os municípios. Então, existem regras específicas para isso. Então, de uma forma geral, podemos dizer que tem um grupo de entidades que vão estar cobertas com imunidade, outras vão buscar a isenção, e Ailton, já chegou uma pergunta aí. Não, mas já emendando aí, eu acho que você já falou, mas já pode emendar aí, que algumas dessas pessoas que você falou já fazem parte daquilo que se chama de obrigações acessórias, não é? Das organizações. Então já chegou uma pergunta sobre isso, eu já emendo aqui. Tá? Pode seguir para a terceira pergunta, então? Como captar recursos através de doações de pessoa física e pessoa jurídica?
Ótimo. Aí eu já ia falar essa pergunta. A outra questão que chegou é sobre comunidades terapêuticas. Elas também estão na imunidade. Então, se ela é de assistência, saúde ou educação, qualquer organização da sociedade civil que esteja nessas três áreas, elas podem buscar, sim, a imunidade. Então, já respondendo aqui a pergunta que veio, então eu vou responder uma, né, que chegou sobre contrapartida financeira nos projetos a partir do BIOSC, né, nas parcerias do poder público com as organizações. A pessoa pergunta sobre as contrapartidas financeiras. Veja, uma das principais avanços que o BIOSC trouxe foi justamente o reconhecimento, né, da organização enquanto organização, da sua natureza não lucrativa, digamos assim, né, sem fins lucrativos. Ou seja, ela não é empresa que tem fins lucrativos, que tem dinheiro em caixa, e ela não é um governo, ela não é uma entidade governamental que tem uma burocracia, que tem um corpo burocrático, que tem uma equipe, etc. E tal. Portanto, ela é uma instituição privada, mas ela tem finalidade pública, mas ela não lida com dinheiro em caixa. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o melhor se traz de avanço a não cobrança de contrapartida financeira. Porque para pedir contrapartida financeira era tratar a organização como empresa. Não é como empresa ganha uma licitação para prestar serviço ao poder público, ela tem que ter dinheiro em caixa, né, que garante que ela vai ter, etc. E tal. Enfim, a organização também era cobrado isso. E aí era um problema sério, né, porque a organização não tem dinheiro. Não tem onde ela ia tirar esse dinheiro. Né? Então, hoje você não tem a cobrança de contrapartida financeira. Isso está no BIOSC, artigo 35, parágrafo 1º. Né? A contrapartida é facultativa em bens e serviços, mas a contrapartida financeira ela está proibida, ela não pode mais ser cobrada. Tá? Então, essa pergunta a gente venceu aqui. Nailton, nós estamos aí já com 10 minutos faltando, certo? Já estamos no mesmo final. Uma pessoa aqui que eu não vi o nome já recomendou a sua publicação, está lá no site do Instituto Nossa Causa. Então, conhece o seu trabalho, conhece as coisas que você produz, isso é importantíssimo. E vamos caminhando aqui. O termo de entidade de assistência social pode ser entendido de forma ampla. Eu acho que ele está perguntando o seguinte: se esse entendimento de que atua em assistência social ele é estrito ou ele pode ser entendido de forma ampla? Eu entendo que é de forma ampla. Tá? Quando a lei fala em assistência social, ela abarca saúde, educação e assistência social, mas ela tem entendimento de forma ampla. Se você comprova que atua de porta aberta, né? Veja, tem uma diferença, gente, que é aquela que o professor analisado chama de endógenas e exógenas, né? Aquelas que atuam para beneficiar apenas o seu corpo de associados, né? Um grupo limitado de pessoas, e aquelas que atuam com interesse público, digamos assim, de portas abertas para qualquer pessoa que bate na sua porta. Então, tem uma diferença aí. E a lei ela coloca que a imunidade ela é reconhecida para aquelas que atuam de porta aberta, não é para aquelas que só atuam para o seu corpo de associados. Legal, Ailton, ótimo. E aqui uma pergunta do Américo, lá de São Paulo, do Instituto Vila Nova. Ele, grande, atua
que as taxas bancárias estão altas, etc. Então, Américo, é o seguinte, quando o BIOSC, né, quando você faz uma parceria com o poder público pela Lei 13.019, esse recurso que você vai movimentar, ele vem numa conta, se a conta for uma instituição bancária oficial, né, pública oficial, é gratuita. Essas taxas elas são isentas, né, não podem ser cobradas. Tá? Então, nesses casos especificamente. Agora, se você tem uma conta num banco privado, aí já não tem essa obrigatoriedade. Os bancos, né, nós estamos no regime que os bancos cobram pelo seu serviço. Então, eles vão cobrar pelo serviço. A ideia é você um pouco tentar negociar isso com os bancos, né, mas, de fato, não tem cobertura legal. A organização não tem isenção das taxas bancárias, porque os bancos são privados, eles cobram pelo seu serviço. Agora, nós estamos vivendo aí uma mudança de paradigmas e tudo, em que você tem os bancos digitais. Né? Os bancos digitais, eles, é claro que não cobram taxa. Então, talvez, pensar também, aqui não estou fazendo propaganda de banco nenhum, mas pensar também se não vale a pena entender melhor a dinâmica desses bancos e tudo, e tentar, de repente, migrar para uma conta que não cobre, ou que cobre menos taxas, enfim. Tá bom? Então, a questão das taxas bancárias é nesse sentido. Vamos nessas duas para poder fechar, porque acho que está terminando. Perfeito. Olha, o Renato Dolabella, só uma coisa, né? O Renato Dolabella, grande advogado de Minas Gerais, ele escreveu um texto muito bacana sobre essas novas decisões do STF, tratando sobre esse tema. Estamos aí pensando, negociando aí, um bate-papo com ele também. Tá bom? Ele tem grande expertise, escreveu um texto sobre esse tema. Recomendo procurar Renato Dolabella.
rapidamente, eu queria dar um exemplo sobre as questões das taxas bancárias com relação às parcerias do Miroski, voltando, porque dois exemplos interessantes. Aqui o João lá do Espírito Santo, ele disse que essa CUT lá, ela dá uma declaração para a organização, ela faz uma parceria, e essa organização pode ir até o Banestes, que é o banco estadual, o banco público, para conseguir essa isenção. E o município de São Paulo tem uma parceria firmada com o Banco do Brasil, que já garante, uma das questões que estão lá nessa parceria é a garantia de não cobrança de taxas para os parceiros da Prefeitura de São Paulo. Quando a organização faz parceria, lá ele já tem essa, o Banco do Brasil já tem isso acordado com o município de São Paulo. Taxa econômica também. Beleza, ótimos exemplos aí. Gente, olha, as perguntas que vieram aqui são bastante perguntas, são bacanas demais, agradecer a todo mundo, mas nós vamos para as considerações finais, porque vamos encerrar. Daqui a pouco o Instagram bota a gente para fora, então nós vamos encerrar. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais aqui para a gente. Querido, então, temos surpresas então para já. Eu quero anunciar, desde já se falou da Lida Laís Lopes, que é a nossa referência no Miroski, enfim. Nós temos uma live com ela dia 27, segunda-feira, então, gente, às 18 horas. Eu vou dar um papo aqui com uma grande referência, uma grande advogada Laís Lopes, também nesse mesmo horário de 18 horas, aqui para o nosso legal. Tá? E daí eu tenho um texto inédito do Nailton Casumbá no nosso site, nosso que legal, tá bom? Eu vou colocar o link aqui agora para quem quiser ver. Então, eu agradeço a Nailton pela parceria, agradeço a todos vocês pela audiência, foi bem bacana. E até a próxima, hein? Outros irão, Nailton, certamente.